Olá, pessoal, boa noite, Giovana, boa noite, Núbia. As duas estão com as câmeras fechadas, então eu nem sei se estão me ouvindo. Caso estejam, se manifestem, pelo menos aí no chat, para que eu tenha ciência que vocês estão por aí e aí a gente possa começar. Obrigado, Núbia. Deu aqui o boa noite, então faça supor que está por aí. Se for possível, viu, gente, abrir a câmera sempre é bom. Hoje a gente começa as aulas, né, na faculdade, e em razão disso, obrigado, Nubia. E em razão disso, alguns dos alunos que acompanhavam aqui nesse horário até então, agora passa a ser totalmente inviável para que eles acompanhem, embora a gente saiba que podem acompanhar em outro momento, já que as aulas são gravadas. Então, para você que está acompanhando em outro momento aí, seja de manhã, de tarde, né, fica nosso incentivo, nosso cumprimento. E a gente segue aqui com as últimas aulas correspondentes a essa fração da matéria, que é organização do Estado e dos poderes. A gente vê hoje ainda Conselho Nacional de Justiça, amanhã súmulas vinculantes, depois a gente adentra a parte das funções essenciais à justiça, por fim, o regime jurídico para os períodos de anormalidade, estado de sítio, estado de defesa, aquela situação toda, e então a gente conclui essa parte grande, extensa do direito constitucional, que é a organização do Estado e dos poderes. Mas, seja como for, como diria o Jack, vamos por partes, né? E hoje é o dia da gente estudar, conhecer um pouco mais sobre o Conselho Nacional de Justiça. E aí, quando alguém mais desavisado ouve sobre o Conselho Nacional de Justiça, fica tentando localizá-lo ali dentro do organograma do Poder Judiciário. E passa a supor, quem sabe até, que esse Conselho Nacional de Justiça seria uma espécie de tribunal, assim como é o caso dos outros, né, que compõem ali o organograma do Poder Judiciário. Mas nada estaria mais errado do que isso. Então, hoje, a nossa pretensão é descobrir essencialmente o que é o Conselho Nacional de Justiça e o que ele faz, quais são as competências. Eu, observando as questões que foram exigidas pela OAB nesses últimos anos, eu percebo que há uma inclinação, há um desejo do examinador de fazer questões referentes ao Conselho Nacional de Justiça. É um dos temas mais exigidos, por mais que não tenha maior mistério a respeito. Então, daí a necessidade de você se inteirar e entender o que de fato é e o que faz o Conselho Nacional de Justiça. Então, para nós começarmos aqui, a gente expõe o quadro com o qual nós estamos habituados. O topo do Poder Judiciário, como órgão de convergência, órgão de superposição, o Supremo Tribunal Federal. Logo na linha abaixo a ele, os tribunais superiores da União e as suas respectivas ramificações, seja para a Justiça Comum, Federal e Estadual, seja para as justiças especializadas. Como você pode perceber aí, não há aqui uma identificação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ele aqui não está, tá? Porque aqui estão os tribunais, aqui estão os juízes, aqui estão aqueles que desempenham a função jurisdicional, aqueles que julgam de fato, função típica do Poder Judiciário. Então, onde estaria aqui o Conselho Nacional de Justiça? Ele teria alcance sobre todos esses tribunais? Caso tenha alcance sobre todos esses tribunais, teria em que medida, sob que aspecto, em que perspectiva? É isso que se propõe a ser visto aqui na aula de hoje. E para começarmos, que uma imagem básica, muito importante também, é que a gente saiba como é composto, como integrado o Conselho Nacional de Justiça. E como nós temos visto nas últimas aulas, esse tipo de situação costuma também ser especialmente exigida pelos examinadores. Então, como é composto o Conselho Nacional de Justiça? Ele é composto por 15 conselheiros,
como você pode ver aí. E há um grupo, cada um desses blocos vem da indicação de um desses órgãos. Então, por exemplo, você tem aqui no alto da sua tela o STF. O Supremo Tribunal Federal, ele faz 3 indicações. Ele cuida tanto de quem vem dele mesmo, Supremo Tribunal Federal, quanto indicações que vêm da Justiça Estadual. Veja, necessariamente quem vem do STJ é o presidente do STF, melhor dizendo, é o presidente do STF. Então, sempre o presidente do CNJ será o presidente do STF. Automaticamente, aquele que ocupa a posição de presidente do STF é o presidente do CNJ, atualmente, inclusive, é a ministra Rosa Weber. Na sequência, e ainda no STF, você percebe que o STF indicará um desembargador de TJ, TJ, que é o Tribunal de Justiça, tem todos os Estados-membros, todos os Estados da Federação, e um desses será indicado para ocupar essa vaga pelo STF. E há indicação também de um juiz estadual. Pode ser um juiz do Amazonas, pode ser um juiz de Goiás, pode ser um juiz de São Paulo, um juiz de um dos Estados-membros. Essas são as indicações do STF. Na sequência, nós temos aí as indicações do STJ. Do STJ virá um ministro, mas veja a diferença. Enquanto no STF exige-se o presidente do STF, que por consequência será o presidente do CNJ, no STJ, são tantas siglas que a gente se confunde, do STJ virá um ministro. Ele não é o presidente do STJ, ele é um dos ministros do STJ. Só que tem um detalhe sobre ele. Ele necessariamente assumirá a função de corregedor do CNJ. É ele que fará essa fiscalização, que conduzirá essa fiscalização em todos os tribunais do Brasil. Além desses indicados pelo STJ, há ainda um juiz do TRF e um juiz federal. Então, veja aqui, para a gente ir estabelecendo uma lógica que facilita a memorização. Enquanto o STF cuida das indicações da Justiça Estadual, seja para escolher um desembargador, seja para escolher um juiz, além do próprio presidente do STF que vai para lá, no STJ, há indicação referente à Justiça Federal. Então, ao ministro do STJ e há indicações referentes à instância recursal, TRF, e o juiz de primeira instância, né, da Justiça Federal. Então, o STF fica com as indicações da Justiça Estadual e STJ indicações da Justiça Federal. Na sequência, fica ainda mais fácil. O Tribunal Superior do Trabalho vai fazer 3 indicações. Uma delas é de um ministro do próprio TST, outra é de um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, da instância recursal trabalhista, e, na sequência, um juiz, primeira instância, da Justiça do Trabalho. Depois, o Procurador-Geral da República, que você sabe, é o chefe do Ministério Público da União. Ele fará 2 indicações, tanto de um membro do próprio MPU, Ministério Público da União, quanto de um membro do Ministério Público Estadual, que pode ser também de qualquer estado da federação. Daí vem as indicações do Conselho Federal da OAB, 2 advogados, obviamente, e as indicações que vêm das casas legislativas. A Câmara dos Deputados escolhe um cidadão, que supostamente notável saber jurídico e reputação ilibada, e o Senado Federal também escolhe um cidadão. Tá? Então, é assim que é composto o Conselho Nacional de Justiça. Recapitulando, são 15 membros, 15 integrantes. Necessariamente, o presidente do CNJ é o presidente do STF. Necessariamente, o ministro que vem do STJ é o corregedor do CNJ. O STF cuida das indicações referentes à Justiça Estadual, o STJ das indicações referentes à Justiça Federal, o TST, obviamente, Justiça Trabalhista, o PGE, que é o chefe do Ministério Público, o Conselho Federal da OAB, dos advogados, e as casas legislativas federais, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal, cuidam de indicações relacionadas aos cidadãos.
precisa ser oriundo de algum desses órgãos que a gente vê antes. Então, essa é a composição aí do Conselho Nacional de Justiça de maneira mais didática possível para facilitar a sua memorização. Então, aqui recapitulando mais uma vez, composição 15 membros, o presidente do CNJ é o presidente do STF, o corregedor do CNJ é um ministro, o ministro indicado do STJ. Esses conselheiros, eles têm um mandato de 2 anos e cabe ainda mais uma recondução por mais 2 anos, tá? É possível recondução. A nomeação depende da sabatina e aprovação do Senado Federal por maioria absoluta, e aí vem a nomeação pelo presidente da República. Podem oficiar junto ao Conselho Nacional de Justiça tanto o Procurador-Geral da República, que já mencionei, é o chefe do Ministério Público da União, quanto o presidente da OAB, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. São oficiantes, então eles podem participar dessas reuniões, se manifestar, têm direito de voz nessas reuniões. Mas, claro, se porventura eles lá não estiverem para as reuniões, assim decidiu o STF no mandado de segurança 25.879, a reunião não vai ser nula por conta disso. Ou seja, esse pessoal do MP pode estar lá, o PGR pode. O presidente da OAB pode estar lá? Pode. Mas se não tiver, tem algum problema? Não. Vida que segue, a reunião, aquilo que foi decidido, não será prejudicado porque os oficiantes não compareceram. E a pergunta que emerge aqui para a nossa reflexão é a seguinte: o CNJ é constitucional? E aí você poderia se perguntar, mas por que o CNJ não seria constitucional? O ponto é, colocar uma espécie de fiscalização externa para determinado órgão não feriria, não violaria a separação de poderes, porque você viu que o Conselho Nacional de Justiça ele é composto, inclusive, por integrantes de outras áreas que não o Poder Judiciário. Isso aí não redundaria numa inconstitucionalidade, de alguma forma, não afetaria o Poder Judiciário, a sua autonomia administrativa, a sua autonomia financeira, a sua autonomia funcional, já que todas estas estariam sob a regência, sob a fiscalização, sob a vigilância do Conselho Nacional de Justiça? Seria ou não seria constitucional? Em defesa da inconstitucionalidade, né, no entendimento de inconstitucionalidade, já quando existia essa possibilidade de controle, se cogitava esse controle já nos Estados membros, então, numa perspectiva de poder constituinte derivado decorrente, aquela coisa que a gente já estudou, que é a Constituição Estadual, no frigir dos ovos, se cogitava a possibilidade de que houvesse um controle por órgãos mistos. Então, tem aqui alguém do judiciário, mas tem alguém aqui também de outro poder, como por exemplo do Poder Executivo, fiscalizando as atividades daquele tribunal. Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, um órgão misto fazendo a fiscalização desse tribunal. E aí se questionava, haveria aqui uma inconstitucionalidade? E, à época, o STF chegou a um entendimento que sim, que haveria uma inconstitucionalidade, porque não seria razoável, em prol da separação de poderes, que houvessem órgãos mistos fazendo a fiscalização, gerindo, administrando, a bem da verdade, aquele tribunal. Isso poderia colocar em xeque a autonomia administrativa, financeira, orçamentária dos tribunais e, por consequência, numa perspectiva macro, o próprio princípio da separação de poderes assegurado no artigo 2º da Constituição. Esse era o entendimento. Mas o fato é que, a partir da emenda à Constituição de 2004, a emenda 45 de 2004, o que acompanhamos nesse momento emblemático, enquanto o Fábio escolhe o melhor adereço aí para a sua cabeça, né? Às vezes o kippah judeu, ou um boné, ou, né,
né, o adereço aí de formando, esse parece que é o mais adequado, viu, Fábio? Está muito próximo, esse ano, né? Vocês já se formam. Então, nesse momento, você associa essa imagem do Fábio, essa imagem espirituosa e peculiar, aos argumentos pela constitucionalidade do CNJ. O CNJ seria constitucional? Se seria constitucional por quê? Com base em que fundamentos? Isso porque o CNJ veio a partir da emenda constitucional 45 de 2004, que promoveu a famosa reforma do Poder Judiciário. Então, quais argumentos foram suscitados pela constitucionalidade do CNJ? Primeiro ponto, o CNJ integra o judiciário. Não, logo, não representa mecanismo de controle externo da magistratura. Um dos argumentos contrários é que não poderia existir um controle externo. O controle, a administração deveria ser interna, própria do órgão. Mas aí veio com esse argumento, mas não por isso. O CNJ não é de ninguém, não é de outro órgão. O CNJ é do Poder Judiciário. Então, isso não seria um problema. Então, seria um primeiro argumento em prol da constitucionalidade do CNJ. O segundo argumento seria a composição do CNJ é uma composição mista, é verdade, porém, a maioria absoluta do CNJ é integrada por pessoas que vêm da magistratura, do STF, do STJ, do TRF e assim por diante. Então, dos 15, 9 são do Poder Judiciário. Então, não há como dizer que a magistratura poderia estar sendo de alguma forma violada, já que a maioria daqueles que estão presentes nesse órgão pertence ao Poder Judiciário. Então, abre-se para a democratização do órgão, mas, ao mesmo tempo preserva-se essa autonomia, que há aí um número expressivo de integrantes do Poder Judiciário. E, por fim, as decisões do CNJ estão sujeitas à revisão do STF. Então, veja, o CNJ ele é um órgão administrativo. As decisões do CNJ não são decisões como decisões do juiz ou dos tribunais, que são a atividade essencial do Poder Judiciário, que é jurisdicional. Não é esse o papel do CNJ. O papel do CNJ é gerir, fazer acontecer a máquina judiciária, seja da perspectiva administrativa, seja da perspectiva financeira, seja da perspectiva funcional, seja da perspectiva orçamentária. É isso que cabe ao CNJ gerir. E mesmo essas decisões sobre essas frentes do CNJ, mesmo essas decisões, ainda estão sujeitas à revisão do Supremo Tribunal Federal. Então, no fim das contas, o STF ele não é apenas o órgão de cúpula do Poder Judiciário da perspectiva jurisdicional. Ele também é o órgão de cúpula do Judiciário da perspectiva administrativa, financeira, funcional, orçamentária. Porque mesmo nessas frentes, que tem a decisão final administrativa do CNJ, a decisão do CNJ se sujeita à revisão do STF. Mas veja, revisão não equivale a recurso. Não são as mesmas coisas. Coisa é revisão, outra coisa é recurso. Então, se você está com uma questão no CNJ e a decisão do CNJ foi contrária ao seu interesse, você vai interpor um recurso, sim, administrativo, dentro do próprio CNJ. A revisão não é isso. A revisão é uma ação, é um início, é um movimento originário dentro do próprio STF. Então, você não está indo ao STF recorrer, interpor um recurso da decisão do CNJ. Você está indo ao STF abrir uma ação, ajuizar uma ação, iniciar tudo e considerar, claro, aquilo que foi decidido pelo CNJ, mas não é um degrau, uma interposição de recursos. Então, estabeleça essa distinção. Fernando, só um Pois não. minutinho. A sua voz tá meio robótica. O pessoal tá reclamando e tá mesmo. Está travando? Não, ela tá parecendo que tá com eco de fundo. Nossa, aqui está normal, tá porta aberta, a porta de lá também está aberta, está como sempre. Deixa eu ver aqui as que vocês estão falando aqui no chat. Está com eco.
Não sei, talvez seja da conexão, gente. Talvez seja da conexão. Eu vou encostar a porta, talvez fique um pouco melhor. Vamos tentar. Aproveitar e beber água. Melhorou um pouco? Ou nada? Continua do mesmo jeito? Então, eu acho que deve ser do sinal mesmo. Enfim, vamos seguir. Espero que melhore o nosso sinal. Foi desde o começo estava assim ou teve um momento que começou a ficar assim? Não, em algum momento ficou assim. Então, possivelmente é o sinal que não está tão bom quanto de costume. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por aqui tá no topo aqui. Enfim, não sei dizer exatamente o que está acontecendo. Vamos continuar e vocês me mantêm aí atualizados, por favor. O Marcos está dizendo que faz pouco tempo, mas dá para entender. Pois é, vamos ver. Tomara que melhore aí para você. Mas aqui a gente está como sempre, tá? A estrutura aqui está como todos os dias. Então, gente, esses são os argumentos pela constitucionalidade do CNJ. Tá? Ele integra o próprio Poder Judiciário, ele não é um órgão externo. A maioria absoluta do Conselho é do próprio Poder Judiciário, e essas decisões estão sujeitas à revisão, a ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Então, no fim das contas, a última palavra mesmo não vai ser do CNJ. Está aqui esse julgado importante, a DI 3.367, relatoria do ministro César Peluso, e aqui a gente vê algumas características importantes sobre o Conselho Nacional de Justiça. Então vamos dar uma olhada aí nessa parte que está em negrito. Olha só, sobre o CNJ, ele é um órgão de natureza exclusivamente administrativa, atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Então veja, o CNJ não é tribunal, o CNJ não julga, o CNJ administra o poder judiciário dentro dessas suas frentes aí, financeira, disciplinar, própria frente administrativa. E o segundo trecho aqui embaixo, também em negrito, o Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o STF e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário Nacional, a que aquele está sujeito. Ou seja, não há uma palavra do CNJ que seja a última, por mais que o tema seja administrativo, financeiro, disciplinar, a última palavra ainda estará com o STF, o que faz com que o STF ele tenha essa primazia, não apenas jurisdicional, mas essa primazia administrativa também. É o órgão de cúpula também numa perspectiva administrativa. Pergunta boa para quem gosta de controle de constitucionalidade, como o Fábio. O CNJ exerce controle de constitucionalidade? E aí? O que vocês acham? CNJ exerce controle de constitucionalidade? Sim ou não? Quem é o constitucionalista é o Osmar, professor. Do grupo. Você também, ué. Não, eu sou penalista. Mudou? Vocês são muito versáteis. Giovana disse que não. Por que, Giovana? Você tem algo para explicar para a gente? O CNJ exerce controle de constitucionalidade? Giovana disse que não. E aí? Não, ele é só administrativo. Ele é só administrativo, então ele não faz controle de constitucionalidade. Mas ele pode deixar de aplicar uma lei que considera inconstitucional? Sim ou não? Acho que não também. Quase me pegou. Então, ele pode. Aí a pergunta é, ao deixar de aplicar uma lei que ele, CNJ, naquele caso, considera inconstitucional, ele estaria fazendo controle de constitucionalidade? Essa que é a pergunta boa.
que a gente, Giovana, que bem respondeu. O CNJ exerce controle de constitucionalidade? Resposta, não. Mas ele pode deixar de aplicar uma lei ao caso concreto. Agora, se fazer isso não seria controle de constitucionalidade? Isso não seria um paradoxo? E a resposta é não, de fato ele não faz controle de constitucionalidade. Pode fazer, deixar de aplicar uma lei que considera inconstitucional? Sim. Mas isso é controle de constitucionalidade? Não. Tá? Então, vamos aqui deixar um pouquinho mais claro para vocês. De fato, o CNJ ele pode deixar de aplicar uma lei que ele considera inconstitucional, na condição dele de órgão administrativo. O CNJ pode fazer isso, o CNMP pode fazer isso, o próprio Poder Executivo pode fazer isso. Pode deixar de aplicar a lei ali na sua zona de controle, de gestão. O CNJ pode fazer isso. Porém, isso não é controle de constitucionalidade, porque quando você faz controle de constitucionalidade, aquela norma ela está sendo declarada inconstitucional. Ela está saindo de vigência, certo? Então, isso é controle de constitucionalidade. Ela vai ser nula. Mas o CNJ, tudo que ele faz é deixar de aplicar. Se depois, no momento posterior, vier uma decisão do STF que confirme a constitucionalidade daquela norma, o CNJ, o CNMP, o Poder Executivo, e todo mundo que está abaixo do Poder Judiciário, nessa estrutura, terá que aplicar conforme o entendimento do Poder Judiciário. Mas enquanto isso não acontece, o CNJ, CNMP, Poder Executivo, enfim, podem deixar de aplicar essa lei que considera inconstitucional, e isso não se confunde com uma declaração de inconstitucionalidade. Uma coisa é deixar de aplicar, outra coisa é declarar inconstitucional. STF, cúpula jurisdicional, administrativa, financeira e disciplinar. É aquilo que já mencionamos no trechos anteriores e agora repetimos. O CNJ, ele é órgão de cúpula? Sim, ele é órgão de cúpula. Mas ele é órgão de cúpula administrativo, financeiro, ele não tem ingerência jurisdicional sobre o tribunal nenhum. Porém, mesmo nessas áreas que ele trabalha, a gestão, mesmo nessas áreas, ele ainda está sujeito ao Supremo Tribunal Federal. Este sim culpa tanto jurisdicional quanto administrativo. Tanto é, como já mencionei, que é possível fazer a revisão das decisões do CNJ junto ao STF. O CNJ tem controle da função jurisdicional do judiciário. Eu já disse isso aqui umas 15 vezes. Então, espero que vocês já tenham captado a ideia. Pedindo a pergunta para que alguém responda, talvez o formando que está entre nós. O CNJ tem controle da função jurisdicional do judiciário? Sim ou não? Sim ou não? E aí, gente? Essa é uma questão que vocês não podem sair daqui hoje sem saber. Então, sim ou não? Não, não. Veja. Deixa eu ver quem aqui respondeu aqui. Giovana disse que sim. Não. Errou. Mas está tudo bem. Esse é o momento para errar, Giovana. Então, a pergunta é, talvez essa seja a informação mais importante que eu tenho para passar para vocês aqui hoje sobre o CNJ. Então, concentre-se. O CNJ tem controle da função jurisdicional do judiciário. O que é função jurisdicional? É o julgamento. É o que faz o juiz de primeira instância. É o que faz o tribunal. Ele vai receber o caso e vai julgar. É isso que o CNJ faz? Não. Não é isso que o CNJ faz. O que o CNJ faz é administrar o próprio Poder Judiciário. Vamos pensar que o Poder Judiciário fosse uma empresa. Então, tem aquela pessoa responsável pela administração da empresa.
Por exemplo, o NASP não é uma empresa, é uma instituição de ensino. Qual é a atividade do NASP, essencialmente? Ensinar, certo? É isso que faz com que as pessoas venham até aqui. Os alunos vão até o NASP, vão até a instituição de ensino, para receberem orientações dos professores. Essa é a atividade principal e final do NASP, certo? Agora, tem administradores do NASP, tem um diretor-geral, tem um diretor administrativo, tem um diretor acadêmico, tem um diretor, enfim, tantas outras áreas. Tem. Essas pessoas dão aulas? Não, elas não dão. Elas não estão aqui para isso. Elas gerem a prática, mas elas não exercem necessariamente de forma direta o ensino, certo? Então, pensando no Poder Judiciário, o que faz o Poder Judiciário? Essencialmente, julga. É isso que faz o Poder Judiciário. O juiz, os desembargadores, os tribunais, eles julgam. Mas precisamos de alguém que faça a gestão dessa máquina toda. Das pessoas, dos prédios, dos serviços. Quem faz isso? Quem fiscaliza essa qualidade do serviço da prestação jurisdicional? Quem faz isso é o Conselho Nacional de Justiça, numa perspectiva nacional. E há ainda os órgãos correcionais junto aos próprios tribunais locais, certo? Então, uma coisa é a atividade essencial, típica, própria do Poder Judiciário, que é a atividade, a função jurisdicional. E sobre isso, o CNJ não se exclui. Não há ingerência do CNJ sobre isso. O trabalho do CNJ, repito, por ênfase, é administrar, cuidar das questões da disciplina, questões funcionais. Então, há um servidor lá na comarca de Santa Bárbara do Oeste que não tem prestado um serviço adequado e ninguém tem cuidado disso. Essa questão pode parar no CNJ? Pode. Essa questão pode parar no próprio órgão correcional do tribunal? Pode. Porque é esse o trabalho desses órgãos de fiscalização, dos órgãos de gestão, dos órgãos que zelam pelas finanças também do órgão. Então, a pergunta que está na sua tela é a mais básica da aula de hoje. Você pode não saber. O CNJ tem controle da função jurisdicional? Não tem. E é por tudo isso que a gente comentou até aqui, certo? O que mais? CNJ, atribuições correcionais primárias e concorrentes. Ou seja, há atribuições descritas na Constituição do CNJ que são primárias, ou seja, eu não preciso primeiro denunciar, comunicar o órgão correcional aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo para só então procurar o CNJ. Não, aquela é uma atribuição primária do CNJ, nós temos na Constituição. Façam a leitura lá do artigo 103b e vocês vão ver quais são essas atribuições. Então, eu posso ir direto, pedir diretamente a intervenção, a análise do Conselho Nacional de Justiça. Então, atribuições correcionais primárias. E há ainda as concorrentes, ou seja, por mais que aquele fato possa estar sendo apurado no órgão correcional do tribunal local, nada impede que, em paralelo, o CNJ também esteja apurando o mesmo fato. Certo? Então, há aqui atribuições que são primárias do CNJ, direto do CNJ, e mesmo quando essas atribuições não são primárias, porque há órgãos correcionais, assemelhados, locais, que estão fazendo essa análise, nada impede que isso também seja objeto de análise do CNJ. Prerrogativa de foro. Como vocês viram, o CNJ ele é composto por diversos integrantes das mais distintas áreas. Como saber qual é a prerrogativa de foro do CNJ? Como, por exemplo, se um conselheiro, um dos conselheiros, praticar um crime de responsabilidade, onde que ele vai ser julgado? Se ele praticar um crime comum,
onde que ele será julgado? Eu vou interromper aqui a tela de compartilhamento para compartilhar. Melhor, não preciso interromper, eu só preciso mudar aqui de tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apareceu aí na tela de vocês a composição do CNJ? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Está vendo aí a ministra Rosa Weber? Sim, Pro. Legal, obrigado. Então, para a gente visualizar, acho bacana a gente visualizar. Lá no início da aula, a gente viu que temos são 15 os conselheiros do CNJ. E aqui a gente vai perceber que eles são de áreas distintas. Então, nós temos aqui no topo a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Rosa Weber. Então, quem é o presidente ou a presidente do STF necessariamente será presidente do CNJ. Daí aqui, na sequência, nós temos o ministro vindo do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e temos também o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Você visualizar aquilo que a gente viu lá na primeira tela. Temos aqui as indicações do Supremo Tribunal Federal, como a gente comentou, o Supremo Tribunal Federal faz as indicações da Justiça Estadual. Então, a gente tem aqui o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, poderia ser um desembargador de qualquer estado. A escolha foi pelo desembargador Mauro Pereira Martins, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O STF também escolhe um juiz estadual para ocupar lugar no Conselho Nacional de Justiça. E escolheu o Richard Paquim, juiz de direito do Estado de São Paulo, né, e que, inclusive, foi o orientador do meu mestrado. E eu sempre falo isso aqui para vocês, que é uma sumidade, entende demais, profundo, muito disciplinado, um exemplo de juiz aqui em São Paulo há quase 30 anos, e eu tive a honra de ter como orientador do meu programa de mestrado, da minha dissertação. Então, ele também foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal, serviu como assessor de ministro do STF por muito tempo e recebeu essa indicação. Daí a gente tem aqui as indicações do Superior Tribunal de Justiça, que, veja, são indicações da Justiça Federal. Lembra que a gente comentou isso? Que o STF faz as indicações da Justiça Estadual. O STJ faz as indicações da Justiça Federal. Então, temos aqui uma desembargadora, a Salise Monteiro Sanfratini, e temos aqui também um juiz federal, o Márcio Luiz Coelho de Freitas. Daí, na sequência, temos as indicações aqui trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadora e um juiz. Temos aqui as indicações do MP, tanto do Ministério Público da União, tem aí o Sidney Pessoa Madruga, que é procurador regional da República, e também a indicação do Ministério Público Estadual, promotor de justiça lá da Bahia, o Paulo Santos. Depois as indicações do Conselho Federal da OAB, dois advogados aqui, da parte do ministro Marcelo, e, por fim, as indicações dos dois cidadãos, um que é indicado pela Câmara dos Deputados, Mário Henrique Aguiar, e outro que é indicado pelo Senado Federal. E assim é composto, portanto, o Conselho Nacional de Justiça. Certo, gente? Então, eu vou voltar aqui para a nossa tela. Voltamos para a tela. Normal, CNJ, prerrogativa de foro. Certo? Legal. Então, agora que a gente viu lá os personagens, demos nomes aos bois, né, do Conselho Nacional de Justiça, dentro dos seus mandatos de 2 anos, que pode ter uma recomposição, 15 integrantes das mais distintas esferas. Agora a gente volta para essa questão. Como vocês viram, eles vêm de partes distintas. Eles podem ser até cidadãos.
Tá? E aí, se aquele cidadão que ele está lá, não em condição de juiz, ele está na condição de cidadão, se ele praticar um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado onde? Eis a questão. Onde ele vai ser julgado? Esse cidadão vai ser julgado onde? Olha a pegadinha do malandro. Esse cidadão, ou qualquer conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, será julgado por crime de responsabilidade junto ao Senado Federal. Então, vamos dizer que lá na sua banca da magistratura, a doutora Giovana Perim, já na última fase da magistratura, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, perguntam para ela: é possível que cidadão tenha prerrogativa de foro, pratique crime de responsabilidade e seja julgado pelo Senado Federal? E aí você pensa, minha nossa, não é possível. Cidadão, prerrogativa de foro, não faz sentido nenhum. Então, aqui uma exceção que examinadores nesse estágio da vida podem querer te surpreender. Tá? Então, se você conhece a composição do CNJ, se você se lembra que lá há cidadãos indicados pelas casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e aí você se lembra também dos termos da Constituição, que os conselheiros do CNJ, por prática de crime de responsabilidade, são julgados pelo Senado Federal, pode ser que você responda de maneira adequada a essa questão. Né? Tomara que te perguntem isso lá nesse estágio, que agora você já sabe, tomara que não se esqueça. Agora, crime de responsabilidade é o Senado Federal, todos os conselheiros. E se for crime comum, onde que vai ser julgado? Se o crime comum foi praticado pela presidente, a ministra Rosa Weber, vai ser julgado onde? Se quem praticou o crime foi aquele promotor estadual lá da Bahia, que a gente viu lá, ele vai ser julgado por crime comum onde? E se for um cidadão, ele vai ser julgado por crime comum onde? Então, veja, quando se trata de crime de responsabilidade, o conselheiro do CNJ necessariamente será julgado pelo Senado Federal, que é um julgamento político. Porém, quando se trata de crime comum, depende de onde ele veio. Depende da origem dele. Então, ele é juiz estadual, como é o professor Richard Paikin, então ele vai ser julgado no TJ de São Paulo. Ele é promotor de justiça na Bahia, então ele vai ser julgado no TJ da Bahia. Ele é cidadão, ele vai ser julgado por qualquer cidadão, por prática de crime comum. Certo? Então, guarde isso aí, essa peculiaridade. Uma coisa é o crime de responsabilidade, outra coisa é o crime comum. E é aí que vem as variáveis, certo? Outras regras. Isso aqui a gente já fez menção lá no início, e eu repito. Dentro desse grupo, em acréscimo a esses 15 conselheiros do CNJ, existe um espaço para os dois oficiais, né, para as pessoas que podem participar dessas reuniões, que podem se manifestar, que é o chefe do Ministério Público da União, PGR, Procurador-Geral da República, e o presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB. Embora, como eu já mencionei, eles são igualdade de segurança do STF, caso eles não compareçam, tudo bem, nada que for decidido dentro do CNJ fica prejudicado. E aqui uma pergunta interessantíssima, também para vocês que são apaixonados pelo controle de funcionalidade. Só fazer aqui um parêntese. A fala robótica já melhorou por aí? Não, professor, tá difícil de entender. Eita, prego, que sinal, hein? Que coisa, tristeza. Bom, vamos tentar. As resoluções, atos normativos primários. Resoluções são atos normativos primários? Em regra, não. A resolução ele será um desdobramento de uma lei. Portanto, a resolução
será uma fonte normativa secundária. E se é uma fonte normativa secundária e está atrelada a uma lei, isso significa que é feito um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade. Porque o controle de constitucionalidade é feito com aquilo que inova a ordem jurídica, aquilo que é essencialmente normativo, que não é o caso de uma resolução. Mas é possível que uma resolução tenha esse viés normativo e seja uma fonte normativa primária? Sim, é possível. E há casos de resoluções que têm esse viés, como, por exemplo, a resolução número 7 do próprio CNJ, que trata sobre o nepotismo. Nesse caso, aquilo que foi decidido ali inovou na ordem jurídica, é abstrato, é genérico, depois redundou até na feitura da súmula vinculante 13, seja por nepotismo direto, seja nepotismo cruzado. Então, isso significa que eu posso pegar essa resolução do CNJ e, percebendo que ela tem um viés normativo, e fazer diretamente, a partir dela, um controle de constitucionalidade. Não é a regra para uma resolução, mas, às vezes, a resolução ela vem só vestida de resolução, mas lá dentro ela é uma lei, ela só está disfarçada de resolução. E sendo uma lei, sendo uma fonte normativa primária, sendo abstrata, sendo genérica, inovando na ordem jurídica, então ela se sujeita a controle de constitucionalidade. Certo? Muito bem. Para nós finalizarmos aqui, Giovana, você consegue ler para a gente, por favor? Talvez até o seu áudio fique melhor do que o meu. Não fique travando aí para o pessoal. Acho que a Giovana desistiu. Fábio, você pode ler para a gente, por favor? Oi, professor, desculpa, meu pai falou comigo aqui. Giovana reapareceu, Fábio. Foi salvo pelo nome. Giovana, você pode ler para a gente as questões só para a gente finalizar aqui, por favor? Sim. A respeito do Conselho Nacional de Justiça, é correto afirmar que é órgão integrante do Poder Judiciário com competência administrativa e jurisdicional. B. Pode rever de ofício ou mediante Vamos só indo por partes, Giovana. Desculpa te interromper. Aqui, então, sobre o CNJ, questão aqui de 2010 da FGV. O CNJ é órgão integrante do Poder Judiciário com competência administrativa e jurisdicional. Isso está certo ou errado, gente? Errado. Errado, porque o CNJ não é tem jurisdicional. competência administrativa, então tem competência jurisdicional, certo? Legal. D. Pode rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Não sei. Então, isso é uma questão que está lá no próprio texto da Constituição, e é aquilo que a gente conversou sobre as atribuições originárias e concorrentes do CNJ. Então, veja, pode rever de ofício, ou seja, ninguém te chamou aqui, CNJ. Você espontaneamente apareceu para ver essa questão que está sendo apurada. Pode o CNJ fazer isso? Então, pode rever de ofício ou mediante provocação. Então, te provocamos, se você vê. Ou ninguém te chamou aqui, mas você vê mesmo assim, de ofício, espontaneamente. Os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Então, foi julgado ali pelo órgão processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, e ainda não passou um ano. Pode o CNJ vir espontaneamente e mediante provocação para rever isso? Eis a questão. Letra C. Seus atos sujeitam-se ao controle do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, os atos do CNJ são de viés administrativo, financeiro, disciplinar. Esses atos do CNJ, que têm esse viés
eles estão sujeitos tanto ao STF quanto ao STJ, sim ou não? Não. Por quê? Porque o órgão de cúpula administrativo acima do CNJ é apenas o STF. Administrativo, gente. Não estamos falando aqui de jurisdicional, não falando aqui de julgar. Sob o ponto de vista administrativo, quem gere a máquina só tem um órgão acima do CNJ sob essa perspectiva, e esse órgão é o STF. O STJ não. Certo? Então, a gente já eliminou aqui A e C. B a gente está analisando. D. A presidência é exercida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que o integra e que exerce o direito de voto em todas as deliberações submetidas àquele órgão. A presidência é exercida pelo ministro do STF ou pelo Não, presidente? pela presidente. Então, isso faz com que a gente, que só sobe para a gente aí a B. Então, veja, como tudo que a gente viu na aula de hoje é útil para você resolver essa questão. Se você olhar lá no material, você vai ver que tem 3, 4, 5 questões sobre CNJ só na B, sem falar lá na parte das questões de concurso. Eles gostam de perguntar sobre o CNJ, por quê? Não sei, mas eles gostam de perguntar sobre o CNJ. Então, por isso a gente tem uma aula específica sobre o CNJ. Nossa segunda e última questão, Giovanni, por favor. Houve, em matéria telejornalística, referência ao Conselho Nacional de Justiça, João, estudante do primeiro ano de curso jurídico, interessado em melhor compreender a estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu professor de Direito Constitucional, Fernando, para obter maiores informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria, informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo referido conselho na estrutura do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que o Conselho Nacional de Justiça. Alternativa A. É um órgão atípico que não se encontra na estrutura de nenhum dos poderes da República, mas que, sem prejuízo das suas atribuições administrativas, excepcionalmente possui atribuições jurisdicionais. Então veja essa letra A, gente, desculpe interromper, Giovana, mas veja essa letra A, como tem 2 pontos aí já gritantes, que a gente viu na aula de hoje. Está dizendo que o CNJ não pertence a nenhum dos poderes da República. Está certo ou errado? Errado. O CNJ pertence a um dos poderes, que é o Poder Judiciário. Certo? E aí, no fim, diz que, excepcionalmente, o CNJ tem atribuições jurisdicionais, atribuições de julgamento. Tem o CNJ esses poderes? Não. Os poderes do CNJ é administrativo, disciplinar, essa história toda que a gente já conhece. Então, a letra A não pode, você não pode errar por conta da letra A de jeito nenhum. E outra característica que é interessante a gente notar é que o examinador da OAB, ele gosta de colocar um texto assim grande, né? Tipo, ele gosta de contextualizar, contar uma história, isso aí te toma tempo na hora da prova, e às vezes até te intimida. Você olha assim, nossa, que textão. Aí você tem, de repente, 2 questões para ler. Uma que parece fácil de ler, porque tem pouco texto, e uma que parece difícil, porque tem muito texto. Você tende a ir na que tem pouco texto e perder tempo lá. Né? Quando, de repente, essa que tem muito texto, é fácil. Basta você ler ali com tranquilidade, que a resposta vai ser encontrada também com facilidade. Então, letra A não é. Letra B. É um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais recursais, sem prejuízo das atribuições administrativas de sua competência. Certo? Possui todas as atribuições jurisdicionais recursais. CNJ tem isso? Sim ou não? Não. Não. C. Embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional.
é essa, né, gente? Veja como essa letra C dá tapas na letra A e na letra B. Então, se você tem noção do que é o CNJ, você parte direto na letra C. Se você não tem noção, você fica medindo as palavras da letra A e da letra B, para ver onde está o detalhe, quando a informação está muito clara na letra C. Letra D. É um órgão auxiliar da Presidência da República, Não, com atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar de toda a magistratura, incluindo nesse rol o Supremo Tribunal Federal. Então, veja aí, duas informações equivocadas. Primeiro, que é um órgão auxiliar da Presidência da República, não é. É um órgão que está ali integrado ao poder judiciário. Tem atribuições administrativas, financeiras e disciplinares, toda a magistratura, fato, mas se sujeita ao Supremo Tribunal Federal. Né? Está sujeito, as suas decisões podem ser revisadas pelo STF. Então, veja, é muito simples o que foi dito aqui hoje, e é muito simples o que vai ser perguntado na sua prova sobre o Conselho Nacional de Justiça. Tudo que eles querem que você saiba, no fim das contas, é que CNJ não faz o serviço de juiz e tribunal. CNJ não tem função jurisdicional, que é um organizador da máquina, é um gestor, cuida do administrativo, cuida do disciplinar, tá? Mas não da questão jurisdicional, não entra nessa esfera, não tem ingerência sobre a decisão de um juiz ou de um tribunal. E, para além disso, está integrado ao próprio Poder Judiciário. Não é um órgão que está pairando a margem do Poder Judiciário. Ele é também um Poder Judiciário, mas não no que se refere ao aspecto jurisdicional, mas no que se refere ao aspecto administrativo. Essa é a essência, gente. Essa é a essência do que foi dito hoje. E é o que você precisa, guardar, além de ler, claro, os termos lá da Constituição, né, artigo 103b, que foi até o que a Néia mencionou aí no grupo, acho que foi ela mesma, que a resposta para a questão anterior é o texto de lei, artigo 103b, inciso 5, né, a resposta letra B da questão anterior. Bom, Giovana, muito obrigado pela sua leitura, pela sua participação, todos vocês também. Eu lamento que tenha ficado um pouco robótico e travando hoje, espero que a gente não tenha esse problema amanhã, mas às vezes são dificuldades aí do percurso, né? Deve ter algum probleminha com a conexão aqui hoje, para que amanhã a gente já esteja livre disso, tá? Obrigado aí e até amanhã. Amanhã é às 19 horas, normal. E na quarta-feira é às 21 horas, tá? Então, só para registrar aqui que eu já disse no grupo para vocês. As nossas aulas continuam agora nesse período, né, de início das atividades da faculdade, de segunda a quinta, horário normal, segunda, terça e quinta, 19 horas. Apenas na quarta, que eu dou aula nesse mesmo horário, é que a gente vai esticar para começar às 21 horas. Sempre essa margem aí de 50 minutos, uma hora, a gente conclui. Bom? Então, até amanhã, gente. Um abraço, obrigado aí pela participação. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Boa noite.